Hoje eu vou mostrar a diferença entre a lei de Ohm e a lei da potência. E esse é o canal Silveira Envie. Quando a gente fala em elétrica, em circuito elétrico, a gente tem aí a tensão e a corrente. E a gente sabe que às vezes, quanto maior a corrente, menor a tensão. E quanto maior a tensão, menor a corrente. E às vezes você também ouve falar que quanto mais tensão, mais corrente. Então fica um pouco confuso aí essa parte. Por quê? Porque a gente trabalha na elétrica com duas fórmulas básicas, que são as fórmulas da lei de Ohm e a fórmula da lei da potência. E é isso que eu vou estar mostrando aqui no vídeo de hoje. As diferenças entre a fórmula da potência e a fórmula da lei de Ohm. Então já vai aí deixando o seu like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Tem Silveira também lá no Instagram e também lá no Facebook. Você pode estar deixando aí uma sugestão ou as suas dúvidas no comentário no vídeo ou também lá no direct do Instagram. Então eu vou explicar para vocês as diferenças entre essas fórmulas e também vou explicar a elétrica de um jeito diferente. Sempre quando a gente fala em elétrica, você vê aí uma analogia com a água no cano que flui, a torneira que empurra. Ou seja, hoje eu vou mostrar algo diferente. Eu vou fazer uma analogia entre essas duas fórmulas aí com uma teoria do formigueiro, tá? Eu vou explicar como a elétrica se comporta como se fosse um formigueiro lá, né? As formigas trabalhando, e para vocês entenderem a diferença da potência e também a diferença da resistência e a diferença entre essas duas fórmulas. Então, para começar a nossa explicação aqui eu tenho, né, o nosso V, que é o V de tensão, tá? Que é aí o seu 220, o seu 127, que representa a nossa força, tá? A tensão nada mais é que força. Ela é o que está empurrando ali a minha elétrica para frente, os meus elétrons, tá? E temos aí o A, que é corrente, né? Corrente elétrica é a elétrica em movimento, tá? Então a corrente representa o movimento, tá? Nas nossas fórmulas. E nós vamos ter a resistência elétrica, que o nome já diz, né? O R de resistência, de resistir, de se opor, né? Ela vai ser os nossos obstáculos, tá? Então, temos aí também o W, que quer dizer watts, que quer dizer a nossa potência ou o nosso resultado, a resultante das nossas elétricas, né? Eu sempre falo aqui, vai ter um trabalho elétrico e vai resultar no acender uma lâmpada. Aquela lâmpada tem uma potência. Então, o resultado, a resultante do nosso trabalho é a nossa potência. E como é que eu vou fazer isso mostrando para vocês o trabalho das formigas? Bem, aqui eu tenho, né, o formigueiro, que basicamente é onde as formigas vivem, né? Aqui é a nossa comunidade de formigas. Aqui eu tenho o trilho delas até um alimento, um açúcar, tá? E agora eu vou fazer as nossas analogias entre esse trabalho das formigas e a nossa elétrica, beleza? Como eu falei, nós temos duas fórmulas distintas. Fórmula da lei de Ohm, tá? Que tem a resistência, tá? E a gente tem que achar a nossa resistência. E como isso funciona? A gente vai pegar a nossa tensão aí, o 127, o 220 volts, e vai estar dividindo pela nossa corrente. Quando a gente sabe um e quando a gente sabe o outro. A gente precisa, no mínimo, para estar aplicando essas fórmulas, de dois valores, tá? E a nossa fórmula da lei da potência, né? Aonde eu não aparece a minha resistência, mas eu tenho aqui a minha potência e igualmente eu posso estar usando a minha tensão e a minha corrente. E aí que vem esse trocadilho, né? Nessa fórmula aqui, na fórmula da lei de Ohm, quanto maior a tensão, menor a corrente. Já aqui na fórmula da lei da potência, quanto maior a tensão, maior a corrente, porque eu estou dividindo a minha potência e ela é o produto final, né? A união entre a minha tensão e a minha corrente. Então agora eu vou explicar para vocês como funciona. Se eu tenho aqui, eu quero achar a minha resistência e eu tenho aí no meu circuito, tá? 60 volts, tá? Para mim achar a minha resistência aqui, ó, eu vou ter que dividir pela minha corrente. Vamos dizer aí que a minha corrente é 2 amperes, tá? Então eu vou ter aí 30 ohms de resistência, tá? 30 ohms aqui, ó, de resistência, tá? Essa vai ser a minha
resistência. E como é que eu vou trazer isso aqui para o nosso formigueiro? Bom, basicamente o nosso formigueiro aí vai ter ali então a nossa tensão, né? Que o nosso formigueiro seria a nossa fonte geradora de energia, fornecendo ali nossas formigas para buscar o nosso alimento. E essa fonte de energia está me fornecendo uma tensão, uma força, né? Que nada mais é que as minhas formigas aqui, ó, indo até o meu alimento. Essa trajetória das formigas de ir e voltar, ó, formigas que vão e formigas que voltam, vão ser a nossa relação com a corrente, o movimento. E aqui o alimento, né, vai ser o objetivo delas, ou a barreira delas, que é a nossa resistência. Ou seja, as formigas estão indo, chega aqui no alimento, no açúcar ou nas folhas de uma árvore, e elas têm que cortar, fazer o trabalho de corte dessa resistência, o trabalho de corte desse alimento, ou elas têm que estar carregando o açúcar até a sua casa de volta. E é aqui na casa, o que nós vamos ter aqui no final? Vamos ter um produto, né? Vai ter o armazenamento desse alimento, que vai ser a nossa potência elétrica aqui, ó. Entenderam aí? Então essa vai ser a relação que eu vou fazer nesse vídeo para mostrar para vocês as diferenças entre essa fórmula aqui e essa aqui. E por que aqui aumenta e aumenta aqui também, e aqui quando aumenta diminui, e aqui quando aumenta diminui. Então, trazendo aqui a nossa fórmula, tá? Da lei de Ohm aqui, ó, tá? Resistência para dentro do nosso formigueiro, o que vai acontecer? Quanto mais força eu colocar aqui na minha corrente, tá? Quanto mais formigas grandes, por exemplo, eu colocar aqui formigas fortes, que vão estar fazendo um trabalho de força, o que eu vou ter? Eu vou ter uma certa lentidão, né? Uma lentidão aqui no meu trajeto até o alimento. Se o meu alimento, tá? Ele for grande, tiver uma dimensão muito grande, por exemplo aí, 30 ohms, né? O que vai acontecer? A fórmula manda eu pegar os 60 e dividir por 30, o que vai me dar 2 amperes. Então, quanto maior for a minha resistência, mais ela vai estar dividindo a minha tensão, beleza? Então, logo, a minha corrente vai ficar baixa, porque eu estou dividindo a minha tensão pela minha resistência, tá? Então, olha aí, ó. Se eu tiver muita resistência, muito alimento para carregar e eu tiver muitas formigas, tá? Logo eu vou ter aqui, ó, um percurso devagar, porque eu vou ter muita coisa acontecendo aqui, muita formiguinha, então a minha corrente vai ser baixa, né? Eu vou ter uma lentidão ali no meu fluxo de formigas, que seria as formigas dos nossos elétrons. Então, por isso que quando eu aumento a tensão com determinada resistência, eu vou ter uma baixa corrente em amperes, porque eu estou dividindo a minha tensão, né, a minha força pela minha resistência, tá? É assim que a gente faz. E logo isso vai, quanto mais resistência e mais corrente, mais tensão eu tiver, logo isso vai reduzir a minha corrente. Então, quando eu quero fazer uma transmissão de energia elétrica em larga escala, o que eu faço? Eu coloco lá muita força, certo? Muita força, porque eu quero que ela vá adiante, coloco mais formigas aqui para elas irem a longas distâncias, né? Por quê? Porque lá no meu trabalho elétrico, na minha resistência, uma formiga vai morrer, uma outra formiga vai carregar menos que a outra, então eu vou ter uma corrente elétrica, um fluxo aqui menor também, né? Então eu aumento a minha força para pegar mais alimento e eu vou ter menos corrente, menos fluxo ordenado ali das minhas formigas, tá? É assim que funciona então a fórmula lei de Ohm aqui, ó, lei de Ohm, tá? Beleza? Então já sabemos aqui que na fórmula da lei de Ohm, tá? O que acontece? Eu tenho mais tensão, menos corrente e eu estou dividindo, né, a tensão pela corrente. Mas a fórmula da potência tá me dizendo que se eu fizer a minha tensão vezes a minha corrente, eu vou ter a minha potência elétrica. E claro, por quê? Como é que vai funcionar agora? Eu vou pegar aqui, ó, a minha tensão e a minha corrente e eu vou estar colocando ela, ó, na fórmula da minha potência. Então, a minha tensão era 60 volts vezes 2 amperes. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter
120 watts, tá? 120 watts, que vai ser a minha potência. Então vocês viram, ó, como ali eu estava dividindo a minha tensão e minha corrente, quando eles eram proporcionalmente equivalentes, né, eu tinha um maior e o outro menor, eu dividia eles. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando os dois. O que está acontecendo no meu formigueiro agora? Se eu colocar mais força aqui na minha linha de produção de formiga, tá? E eu empurrar mais formiga aqui para o meu alimento, colocar cada vez mais formiga, logo mais formiguinhas aqui, ó, com mais força, mais trajetória de formigas aqui. As formiguinhas que se perderam eu vou repor elas, tá? Então eu vou ter ali uma corrente elétrica, né? E quanto mais eu tiver corrente elétrica, né, mais trabalho das formigas aqui e mais força dessas formigas, o que vai acontecer aqui na minha produção, no meu armazenamento? O meu armazenamento vai crescer. Então, por isso que a minha potência, né, o meu produto aqui, ó, o meu resultado, ele é maior quando eu tenho maiores tensões e maiores correntes, na lei da potência. Por quê? O que mudou aí nas minhas fórmulas? Num eu tô tentando achar aqui, ó, a resistência, né? Eu quero achar o que eu tenho aqui. E no outro eu quero achar o que eu já tenho lá, que é o produto de tudo. Então o resultado final da nossa elétrica, o que é? É a nossa potência elétrica. Por que a potência é o resultado? Porque eu tenho ali, eu fiz duas fórmulas, né? Mostrei para vocês que eu vou ter que dividir a minha tensão com o meu alimento, né? A minha força vai ser dividida com o meu alimento, a minha força vai ser dividida aqui na minha corrente, nas minhas fileiras de trabalho, tá? Então eu vou estar dividindo ela para achar a minha resistência, né? Ou afinal, eu estou colocando força, colocando bastante força lá na minha busca de alimento. E eu estou trazendo quanto de alimento? Bom, eu estou trazendo isso aqui que é a minha potência, certo? Que é o meu resultado. E tô tendo ainda o quê? Mais resistência ou menos resistência. Então, é diretamente proporcional. O resultado aí que eu vou obter do meu trabalho. Então, quando a gente fala aí de lei de Ohm e lei da potência, essas são as diferenças. Quando a gente trabalha com um, a gente está multiplicando a nossa tensão e a nossa corrente. E quando a gente trabalha com outro, a gente está dividindo a nossa tensão e a nossa corrente. Vamos dizer aí que eu estou tirando da força e colocando na corrente, ou tirando da corrente e colocando na força, para achar um, e estou aqui, eu estou somando essas forças, né, para achar o outro, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona lei de Ohm, tá? Da resistência e lei da potência elétrica. Então quero perguntar para vocês o que vocês acharam aí dessa analogia da corrente elétrica, da eletricidade com o formigueiro, se vocês já tinham visto desse jeito, se fez sentido para vocês mostrar a elétrica dessa maneira e se vocês gostaram desse vídeo. Então já vai aí nos comentários, deixa um comentário para mim. O que você achou do vídeo? Pode ser sincero aí, ó, o vídeo ficou ruim, tá? Faz outro vídeo aí que eu não entendi foi nada. Não tem problema, a gente vai lá e faz outro vídeo de melhor entendimento para todos e também para mim saber aí o que vocês estão achando aí dos vídeos um pouco mais teóricos. Logo vamos ter aqui no canal vídeos um pouco mais práticos de novo aí, tá? Eu tô aí numa correria, não tô conseguindo fazer aqui, montar meu painel. Vou montar um painel e a gente vai ter mais vídeos aí na prática para vocês, beleza? Mas quem aprende a teoria nunca falha na prática, tá bom? Então, se gostou do vídeo, já deixa um like para fortalecer o canal. Compartilha o vídeo aí com seus colegas. Tá estudando elétrica, achou o assunto interessante, não tinha visto aqui uma analogia de elétrica com o trabalho das formigas, vai aí e compartilha esse vídeo. Deixou o like, compartilhou e não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações, deixa um comentário para mim saber se você gostou do vídeo e as suas dúvidas aí para mim. Também pode estar deixando um direct lá no meu Instagram. Tem mais vídeos do Silveira aí para vocês. Tamo junto!